Boa noite, Brasil, boa noite, Filadélfia, boa noite, Estados Unidos. Você que está aí entrando agora, conectado com a Rádio Filho USA, para mais um programa Filho Helpline de saúde mental, onde você se informa sobre tudo sobre saúde, sobre educação, tudo que é voltado para a saúde mental, você se informa aqui. E hoje nós estamos com convidadas super especiais que moram no meu coração, né? Seja bem-vinda, Sara, seja bem-vinda, Lucirene Cavacim. Oi, bom dia, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Então, hoje, para o nosso programa, elas estão aqui, vocês que estão entrando agora, não sei se vocês viram o nosso folder, e o folder dizia que era sobre saúde mental e sobre a depressão na adolescência, como lidar com essas questões que é um tabu muitas vezes para os pais, é um tabu muitas vezes para o próprio adolescente, que se encontra com sintomas, mas não sabe o que fazer. Então, hoje nós estamos trazendo aqui a Sara. Ela passou por esse período, esse turbilhão de emoções, por esse desafio, e hoje ela superou essa questão, então ela está aqui ao vivo para contar para vocês, com o apoio da mãe dela, para apontar para vocês o quão é o antes, o sofrimento do antes e o sucesso do depois, do pós-conquista, do pós-desafio que a família passa, que a própria cliente passa, né, na situação da depressão. Então, você que está entrando aí agora, curta essa live, compartilhe essa live. Essa live daqui a pouco vai estar no YouTube também. Você que está na rádio também, fique atento às informações. E quem está entrando agora, fique ligado, porque é importante que você traga o seu adolescente, o seu jovem, para estar assistindo essa live, para estar se informando, porque às vezes dentro da sua casa você tem um adolescente num processo depressivo, com sintomas depressivos, e as pessoas não consideram que uma coisa muito séria. E depressão é algo muito sério, né? Então, Sara, estou muito feliz por você estar aqui. Parabenizo a Lucirene, que é a sua mãe, parabenizo você por vocês estarem aqui, né? Abrindo esse espaço, abrindo um pouquinho do espaço da vida de vocês para contar para a sociedade o quão o antes é difícil, mas que o depois é melhor ainda, né? Quando se rompe com os desafios, se vence os desafios, buscando os caminhos corretos, abrindo a mente, né? Então, conte-me para mim, Sara, quem é a Sara, para o pessoal conhecer quem é a Sara. Da onde é a Sara? Onde mora a Sara? Não precisa botar o endereço, tá, Sara? É só falar o estado. Eu moro no Paraná, no Brasil. Isso. E eu sou uma menina muito divertida, muito carismática, carinhosa, eu amo abraço, mas não demais. Um tanto paranoica, talvez, desconfiada, mas muito legal com muita gente. E eu quero muito ajudar as pessoas que já passam por isso, porque eu sei como realmente é um pesadelo. E na verdade, quem é a Lucirene também, né? Quem é a Lucirene? A Lucirene é a mãe da Sara e mãe de mais 2 filhos já, né, adultos, né? E também moro aqui no município de Colombo, Paraná, Brasil. Eu sou uma pessoa muito preocupada com a família, muito dedicada aos filhos, né? E sou uma pessoa assim muito religiosa também, com muita fé. Importante, né? É muito importante ter a fé atrelada à nossa vida no geral, né? Que conduz muitas coisas, né? E, Sara, dentro desse episódio que você vivenciou, que você nunca imaginou que ia passar por esses sintomas, por essa situação, o que seria a depressão dentro do que você passou?
o que você sentiu, o que seria a depressão hoje dentro da sua cabecinha, o que você considera depressão? Quando eu era menor, eu escutava muita gente falando: fulano se matou, fulano morreu de suicídio. Aí eu pensava que depressão era só se matar, só isso pra mim. Aí, tipo, em 2018 que começaram os primeiros sinais, e aí eu percebi que realmente não era aquilo. Muitas pessoas acham que a depressão é modinha, coisa do celular, influência dos amigos e frescura e drama. Já passei por muitos comentários assim, mas não é. É uma doença muito séria. A pessoa ela não pensa mais no futuro. Para ela, a vida dela já acabou ali. Ela não tem mais vontade de viver. Você perde todas as suas vontades. Tudo que você amava. A depressão é como um buraco negro que aparece na sua vida e suga tudo que bom você tem. Tudo de bom. Tudo. E só resta as energias negativas e qualquer coisa negativa. E para uma pessoa sair disso, não tem como sair sozinha. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. E no caso, quando você se viu nessa circunstância, o que você sentiu? Como foi vivenciar essa circunstância, esses sintomas, essa situação toda que você vivenciou de só negatividade, não ter perspectiva de futuro, desse olhar só para as coisas negativas, porque aí você perde a essência, né, das coisas boas da vida, você não consegue enxergar. Como foi passar por isso? Foi simplesmente horrível. No Rosário, eu estudava nessa escola, e aí eu fui para uma sala nova do quinto para o sexto ano, e aí eu mudei de sala. E todas as minhas amigas foram para salas diferentes, eu fiquei sozinha. Aí, com o tempo normal, eu não consegui me adaptar àquela sala. Eu já tinha passado mais da metade do ano e eu não tinha conseguido fazer muitas amizades. E as minhas amigas foram se afastando, normal, né? Aí só ficou uma e eu me sentia muito sozinha. Aí eu ficava. Tipo, na hora eu não percebia. Eu sabia que eu tava triste, essas coisas, mas eu era praticamente muito nova. Não tinha essa perspectiva das coisas. Aí eu comecei a ficar mal, eu não saía do quarto, eu comia muito, muito. E eu parei de fazer as coisas que eu gostava, eu amava desenhar, eu parei. E até hoje não continuei, mas foi com o tempo mesmo. Aí um dia eu resolvi desabafar com meus pais, mas como era uma coisa nova para eles, claro, eles não souberam como reagir muito bem, nem meus irmãos. E aí, tentando achar um motivo, eles acabaram culpando o celular. E realmente não era culpa deles, porque muita gente acha que é isso. Aí a minha mãe começou a arranjar muitas psicólogas para mim e me deixou sem celular. Aí eu só conseguia falar com uma amiga por telefone fixa. Mas aí a minha mãe começou a procurar psicólogas. Aí muitas vezes eu me recusava a falar com elas porque eu tinha medo de elas falarem alguma coisa para os meus pais, porque eu não queria preocupar eles, eu me sentia um problema. Para mim, eu era o problema e sem mim a casa seria perfeita e todo mundo seria maravilhoso sem mim. Aí eu encontrei uma psicóloga que eu gostei e aí ela recomendou uma escola, já estava acabando o ano. E aí as coisas foram normais. Eu conheci amigas incríveis. E aí a psicóloga foi me ajudando. Só que já tinha passado o número de consultas que era o programado. Aí eu entendia que era meio caro aquela psicóloga. E aí que ela disse que eu estava pronta para receber alta. Mas eu não queria receber alta, mas eu aceitei. Aí eu fui para essa nova escola, só que não tinha parado por ali. Não tinha resolvido o problema, só tinha adiado ele. E foi ficando pior.
eu fui piorando, piorando. E eu usei um caderno de refúgio, eu chamava ele de Minha Vida 1. Eu colocava tudo nele, tudo que eu sentia, tudo. E aí eu vivia sorrindo, sempre sorrindo. Nunca chorava perto delas, nada. Aí teve uma carta que eu fiz e eu tirei ela e pus no meu bolso para jogar fora depois. Só que aí a carta caiu. Simplesmente caiu. Aí Graças a Deus caiu a achou. carta. Graças a Deus acabou caindo a carta. Aí a carta caiu e a diretora achou. Aí eu fiquei desesperada, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Minha vida acabou de vez, meu Deus. Ai, tudo vai piorar. Aí eu aí eu falei com a diretora, ela ficou muito tempo falando comigo. Aí eu falei pra ela que foi só um desabafo momentâneo, que eu tava super bem, que eu implorei pra ela não falar pros meus pais, que eu falei que eu tava bem e eu não tava daquele jeito de verdade, só tava triste, cabeça girando, essas coisas. A diretora acreditou, né? Aí eu comecei. Eu não sei como eu cheguei àquele ponto, eu só sei que eu não queria sair do quarto, eu não comia mais, os sintomas físicos começaram a aparecer, eu tinha muita dor em todo o corpo. E eu perdi uma paixão, a patinação. Na época eu fazia patinação na escola. E aí eu ia para as aulas e, tipo, não gostava. Eu ficava lá olhando em volta. E, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu podia estar em outro lugar, eu não quero estar aqui, eu quero ir pra minha cama. Pra mim era melhor ficar dormindo e ver minha vida passar do que viver ela. Uhum. Aí as minhas amigas começaram a perceber na metade do ano que eu não tava tão bem quanto parecia, porque às vezes eu ficava olhando pra janela, imaginando coisas não muito boas, e elas perceberam meu olhar vazio e que aquele sorriso não era tão verdadeiro. Mas elas não insistiam muito porque elas pensavam que era alguma coisa familiar, coisa do tipo. Uhum. Aí os pensamentos suicidas ficaram cada vez mais fortes. E não é tipo um ou outro, eram vários. Uhum. Aí eu comecei a me cortar, porque é tipo uma fuga que as pessoas usam. E porque quando você dá aquela dor, o seu corpo se concentra na dor física e você não sente dor emocional. Mas isso dura pouco tempo. Então você se corta mais e mais e mais porque você vê que aquilo é bom, vira como um vício. E eu me acaba todo dia. Sempre limpando para não infeccionar alguma coisa do tipo. Aí eu escondia com pulseiras. Só que a minha ansiedade, que eu já tive algumas crises, ficou pior. Uhum. Aí começou, eu tinha muita dor de estômago todo dia. E era uma dor muito forte. E aí minha mãe me levou numa médica, mas eu nunca falei nada pra ela. Nem pra minha mãe, nem pros meus pais, nem ninguém. A única pessoa que sabia era o meu caderno. Aí ela me mandou fazer um exame lá e eu tive que tomar anestesia. Só que eu esqueci de passar base nos machucados, né? Pois é, eu ia fazer isso. E aí tiraram as pulseiras quando eu dormi. Na hora eu não percebi, né? Eu já tava com efeito de anestesia, tava. Aí quando eu acordei, eu olhei pro meu braço e vi ali sem pulseira, sem nada. Aí eu fiquei desesperada. Eu passei o resto do dia chorando e pensando o que ia acontecer. Aí os meus pais tiveram uma conversa bem séria comigo e eles não viam por que eu tá fazendo aquilo. Porque se eu tava sempre sorrindo, se eu tava sempre rindo com eles simplesmente não conseguiam entender. E realmente, a depressão não tem um motivo só, tem uma série de motivos, não tem um triste. Você chora só por estar triste, mas não tem um motivo. E aí, Júlia, eu fiquei sem celular, porque eu via frases depressivas. Aquelas frases, uma coisa que eu tenho que dizer para as pessoas que vêm, porque é muita gente, é que elas são o que você quer ouvir. Elas não são a verdade, elas são o que você quer ouvir, o que você pensa.
Mas não é verdade. Você tem que pensar nisso antes de ver e ver se vai ser realmente bom pra você. Tem músicas também, mas... Aí eu tô ano e minhas amigas começaram a perceber mais. Aí nesse momento eu já não ligava. Eu vivia de moletom e ficava chorando, mas elas sempre me abraçavam e perguntavam toda hora porque eu tava daquele jeito, toda hora insistindo, mas eu não conseguia contar. Não é tão fácil quanto parece. É muito difícil. É Tem que ter realmente uma luta com você mesma para você conseguir chegar em alguém e falar isso. Aí eu não aguentava mais. Estava no meu ápice e eu realmente não aguentava mais. E aí eu fiz um prazo. Eu tinha até dia 23/10 faltava, sei lá, um mês pra eu conseguir contar pra alguém, pra eu realmente tentar. E eu tinha muito medo que quando eu contasse, as pessoas acusariam que era drama e eu ia ficar sozinha de novo e tudo ia piorar. Então, por isso, eu dei uma data limite, que é o limite oficial, que seria 10 dias depois do meu aniversário. Aí eu ia passar o melhor tempo que eu podia com todas as pessoas que eu amo e depois ia fazer uma coisa que eu não gosto de pensar nisso agora, que é o suicídio. Eu tava realmente levando essa ideia a sério. Mas eu não queria realmente me matar. Eu só queria que aquilo tudo parasse, que eu voltasse a ser aquela criança legal e feliz de novo, que aquilo tudo que eu era voltasse pra mim antes. E por isso realmente não é drama. E até assim, Sara, tem outras adolescentes que estão assistindo agora, tanto aqui nos Estados Unidos quanto aí no Brasil, e são muitos jovens que estão vivenciando a mesma situação. E muitos questionam assim, mas por que um jovem que não estão trabalhando ainda, que não tem compromisso sério com nada, só com os estudos, por que está vivenciando isso? É bem o que você falou. Não, é uma série de coisas que acarretam a depressão. É um trauma, aí não resolveu aquele trauma, aí outras coisas vão ocorrendo, e quanto mais as pessoas vão desmerecendo a sua emoção, a sua dor, mais você vai se afundando dentro da depressão. Então, para você que está aí entrando agora, vocês que estão aí no Brasil, que estão aqui em New Jersey, que estão aqui em Filadélfia, que estão conectados, um beijo para todos vocês que estão mandando mensagem aqui, eu estou vendo. E observem seus filhos, pessoal. Isso é muito importante você estar escutando, porque a Sara, ela é um exemplo vivo de uma jovem, de uma adolescente que vive vivenciou uma situação dessa, que dentro da sua casa, muitas vezes é assim que você pensa. O que dentro da minha casa está acontecendo? É importante a emoção das pessoas de dentro da sua casa. Sejam os seus filhos, seu esposo, sua esposa, seu tio, ou sua avó, ou legitima a dor do outro. Não desmereça porque é seu parente. Não desmereça o sofrimento do outro, porque isso pode levar o outro a um processo depressivo. E conforme a pessoa vai sendo mais ainda rejeitada, não levada a sério as suas emoções, é o caminho do pensamento, é o que a Sara estava falando. É uma fuga, buscar uma fuga. Uns buscam a fuga na bebida, outros buscam a fuga nas drogas, outros buscam a fuga na dependência emocional do outro, que sufoca o outro, que quer o tempo todo estar com o outro. Eu tenho falado isso direto nos programas, vocês que têm nos acompanhado. E outros, conforme ela falou, buscam a fuga no suicídio, mas na verdade não é porque quer finalizar a vida. Quer finalizar é a dor que está sentindo. É a dor de se sentir sozinho, de não se sentir acolhido, é a dor de não saber explicar o que é que está sentindo, né, Sara? Você não saber o que está sentindo. E às vezes você busca, gente, socorro, o que é isso que eu estou sentindo? Mas as pessoas também não sabem explicar o que é, né, Lucirene? Você como mãe, Lucirene, como que você se sentiu
quando você descobriu que dentro da sua casa tem um processo depressivo e você, uau, e agora? Como que você se sentiu? Quando eu vi que ela estava se refugiando no quarto e não saía mais do quarto, e claro, eu atribuí isso ao celular, né? Uhum. Como ela falou. Eu achei que era por conta disso. Uhum. Então eu ia no quarto, eu falava, sai desse celular, olha só esse celular. Então, teve até um dia que eu falei isso para ela, que a gente acaba falando às vezes coisas que não quer, né? Eu falei, você só fica nesse celular, daí isso acaba ofendendo o adolescente, né? Uhum. E aí eu fui buscar ajuda, né? Eu procurei ajuda profissional. Desde o começo, eu sempre estive presente, sempre observei o comportamento dela, vi que ela ficava no quarto, vi que ela estava triste, né? Sempre acompanhando, sempre vendo, sempre estava presente, e eu procurei ajuda. Daí a psicóloga que eu procurei na época me aconselhou como ela queria trocar de colégio, mudar de colégio, eu mudei dela de colégio, né? Nós fomos para um outro colégio, na virada, daí virou ano, e daí continuei o tratamento com ela, né? Daí, por volta de maio, mais ou menos, do ano de 2019, a psicóloga deu alta para ela. Né? Daí fiquei meio tranquila, né? Sim. Falei, tá tudo bem, né? Então, mas sempre presente, observando. E daí eu notei novamente que ela estava com dor de estômago, que ela estava assim, daí eu procurei outros profissionais, né? Eu fui procurando, né? Dentro daquilo que eu acreditava também, os profissionais dentro sempre seguindo a linha de o que você acredita, né? Com fé e devoção, e fui procurando. E, enfim, fui indo, fui seguindo, até que daí chegamos à medicação. Né? Eu relutei muito a princípio, meu marido também. A gente ficava com medo de medicar uma menina, né? Nossa, como é que nós vamos medicar uma menina de 12 anos, tal, prestes, né, ir para a adolescência. Mas daí, através da orientação profissional, que sozinha realmente a gente não tem essa estrutura, você não tem esse conhecimento para lidar com a situação. Né? Então, o profissional orientou, a escola me ajudou muito, né, nesse sentido, me deu muito apoio, e eu fui procurar um profissional, né? Daí começou com a medicação. Daí ela começou, além do tratamento com a psicóloga, ela começou o tratamento com a psiquiatra. Então, ela começou a tomar medicação e aí ela foi melhorando. Daí ela foi indo. Graças a Deus, é o que eu falo sempre. A gente está aí. É o que eu falo sempre. Existe um tabu, todo um tabu em volta da medicação. Mas quando há deficiência de hormônio cerebral, que não é questão só de comportamento, precisa fazer o uso, né? Claro que debaixo de uma orientação do psiquiatra. O psicólogo, ele orienta quanto às emoções, quanto a comportamentos, quanto às situações da alma, né? Da psique, mas o psiquiatra que receita. Então, precisa ter eu falo que é o quarteto fantástico. Quando há necessidade da medicação, a intervenção medicamentosa, a terapia com psicólogo para mudar os conceitos e as ideias autodestrutivas, fazer um exercício físico ou um hobby, alguma coisa, né? E precisa fazer também, exercer uma fé. Tem que ter a fé. Tem que ter o quarteto fantástico. A fé, o exercício físico, ou o hobby, ou a meditação, alguma coisa. Tem que ter a intervenção medicamentosa e a terapia com psicólogo para mudar os conceitos. Muitas pessoas falam, psicóloga Cássia, eu preciso de um medicamento, não é terapia.
tá, o medicamento ele não vai fazer você pensar coisas diferentes, né, Sara? Conforme a psicóloga fazia com você na terapia, né, Sara? Que você tomava o medicamento, ele controlava os sintomas físicos, mas os pensamentos autodestrutivos era na terapia que era trabalhado. Então, por isso que é importante casar esses profissionais, né? Então, Sara, dentro disso que eu estou falando, né, sobre os pensamentos autodestrutivos, pensou em algo negativo, conforme você estava falando, ouvia músicas, assistia seriados, coisas que eram negativas, que acabavam deixando você mais fechado e mais desistente da vida, né? Isso automaticamente gerava o tal comportamento também de desistência, né? O que você, quando começou a terapia, que a psicóloga começou a trabalhar com você, como foi isso para você? Ter que desvencilhar daquela coisa, aquela rotina daqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos que estavam gerando aquela coisa negativa, aquela coisa que estava te levando para uma rota perigosa. Como que foi lidar com isso, mudar isso? Eu acabei vendo um trauma psicólogo porque eu não queria que falasse nada para os meus pais. E para mim, todo psicólogo era igual. Todos iam falar tudo que eu fazia. Ia ter uma câmera ali me filmando e depois esse psicólogo ia enviar tudo para minha mãe. Era assim para mim. Aí, um dia, a minha mãe, eu tava lá saindo da catequese e minha mãe, no nada, falou: a gente vai para uma consulta agora. Eu fiquei o caminho inteiro: mãe, por favor, não, mãe. Mãe, cancela. Mãe, por favor. Só que aí ela não deixou. E ela disse: não, agora tá marcado e você vai. Aí, chegando lá, eu conheci, que no caso era você. E aí eu não... Aí uma amiga, eu falei antes com ela, no carro, e ela disse que eu tinha que pelo menos tentar ouvir o que você ia falar. Ela me convenceu a escutar o que você ia dizer e conforme eu fosse achando melhor, eu ia indo. Aí ela me convenceu e eu aceitei. Aí, no fim, eu não confiei de início. Eu só fiquei ouvindo o que a Cássia estava falando e pensando se... porque ela disse que estava analisando o comportamento. Eu fiquei... Tá, ela sabe. Tá, mas se ela sabe, ela vai contar pra minha mãe? Ué, como assim? Aí, depois, no fim, a gente passou 2 horas conversando. E aí, quando eu saí, ela me disse que 2 horas conversando, eu... Uou, como assim? Cadê esse tempo que eu não vi passar? Eu não vi passar. Passou muito rápido. E aí, eu tive minha primeira crise já em tratamento. Aí, eu tive a minha crise e aí... só depois de um tempo que eu consegui contar pra ela isso. E começando a confiar nela. E, tipo, não foi tudo rápido, eu contei tudo de uma vez. Eu fui contando aos poucos. E aí ela foi me ajudando. E daí depois, quando eu confiei totalmente nela, comecei a confiar totalmente nela, aí que as coisas foram fluindo. Demorou, claro, demorou bastante tempo. É um processo demorado, mas que realmente vale a pena no final. Tipo, esses pensamentos acabam se mudando, né? Sim. Você só percebe que depois da tempestade vem o arco-íris quando você passa pela tempestade. E depois, no final, tudo vale a pena. E aí acaba também que os hábitos mudam, né? Isso que é importante a gente destacar para você, adolescente que está aí nos assistindo agora, que agora você pensa que está tudo negro. Não tem nenhum, você não está vendo, só está vendo nevoeiro, você não está vendo solução, você só vê a sua dor, você só sente essa angústia que você não sabe explicar e ninguém sabe te ajudar. Mas isso vai passar, você tem que buscar ajuda. A Lucirene, a mãe da Sara, foi buscar ajuda. A Sara, no início, não quis aceitar, mas ela se permitiu ser ajudada. E tudo isso passou, esse nevoeiro passou. E ela começou a enxergar a luz no fim do túnel, o arco-íris no fim
né? Conforme você falou, o arco-íris depois do sol maravilhoso. Então, assim, para você adolescente que está nos assistindo agora, é importante você entender que você precisa de ajuda, você precisa se permitir ser ajudado. Não adianta você procurar um psicólogo e, conforme a Sara falou, ela se fechou no início, porque estava desconfiada, mas depois ela se abriu. Então, assim, novos pensamentos vieram, o que geraram emoções mais positivas, sentimentos mais positivos, que geram comportamentos e rotinas e hábitos diferentes e mais positivos. Ou seja, se eu penso de forma ruim, pensamentos autodestrutivos, eu não mereço estar nessa vida, ninguém me ama, vai gerar uma tristeza profunda. Isso, ó, um pensamento que gerou uma emoção de tristeza e uma emoção de tristeza que vai gerar um comportamento ou um hábito de me recolher dentro do quarto. Se eu não presto para ninguém, eu não preciso estar em sociedade. Agora, se eu penso, nossa, eu sou especial, minha família me ama, nossa, a vida é bela, tem tantas coisas para fazer, isso gera uma alegria, uma emoção de expectativa. A expectativa te impulsiona a hábitos de quê? De buscar coisas novas, de pensar sobre o futuro, pensar sobre olhar as coisas ao seu redor da vida, coisas como algo muito bom, tem algo acontecendo, tem muita coisa para ver, muita gente para conhecer, né? Então muda a perspectiva. Aí a depressão vai embora. Mas como a Sara falou, leva um tempo. Às vezes, muitas vezes, para muitos é demorado, em alguns casos é rápido, essa mudança de pensamento é rápido, mas tirar os hábitos de se recolher dentro do quarto, se isolar socialmente, isso é muito difícil, né, Sara? Tirar os hábitos de escutar aquelas músicas sombrias, né? Escutar aquelas coisas que influenciavam seus pensamentos ruins, de se isolar, de desistir da vida. Então, automaticamente, os hábitos foram mudando também. Opa, vou voltar a desenhar? Não voltei a desenhar. Mas eu estou fazendo outras coisas, descobri que eu sou útil em muitas outras coisas. Inclusive, já falei para você, vai ser, quem sabe, uma psicóloga, né? Conselheira, aconselha todo mundo, né? Mas dentro dessa perspectiva, Sara, para o adolescente entender, né? O que você recomenda para os seus amigos que estão te assistindo, para o nosso público que está nos assistindo, seja aqui nos Estados Unidos ou aí no Brasil? O que você tem de recado para eles? O que você fala para eles quando eles falam assim: ah, eu não vou no psicólogo, que é tudo igual, que é tudo adulto, é tudo a mesma coisa, eles não gostam da gente? O que você fala para eles, para os seus amigos? Olha, eu vou usar um exemplo que a Cássia já me deu uma vez. Não dá pra você pegar um psicólogo que acabou contando coisas para os seus pais e colocar ele no mesmo saco, onde pensando que todos vão fazer isso. Não é porque uma pessoa fez isso que todas são iguais e todas vão fazer. E também tem que achar o psicólogo que você goste, porque não adianta você não ir com a cara do seu psicólogo e você achar ele chato, porque aí não adianta nada, né? E uma coisa que eu percebi foi que tem que ver o lado bom das coisas também. Não, tipo, sobrou 4 cicatrizes minhas que eu acho que não vão sair por um bom tempo. E toda vez que eu olho para elas, eu não me sinto mais triste, eu não me vejo mais, nossa, por que você fez isso? Eu olho para elas e penso que eu fui forte para superar, que eu lembro de tudo que eu passei e penso, cara, você é incrível, você merece tudo e você é incrível. Eu realmente recomendo começar a selecionar o que você, as coisas que você faz, tipo, é como eu disse, as frases, que eu sei que tem milhares no Instagram, elas são o que você quer ouvir, elas não são a verdade. Eles vão escrever o que você quer ouvir. E não é. E nem sempre o que você quer ser. Porque existe uma luz no fim do túnel. Existem pessoas que se preocupam com você.
Os seus pais te amam demais, isso não é nem discutível. E eu só vou perceber o quanto meus me amam e o quanto eu sou especial para eles depois. Antes eu não conseguia me relacionar muito com a minha mãe, eu não gostava nem de abraçar ela. Aí depois eu percebi o quanto ela me ama, o quanto eu amo ela. E agora tá tudo certo, e eu tô bem. E eu olho pra trás e eu ainda lembro como eu me sinto. Eu ainda lembro de como era aquela Sarah que só queria acabar com tudo e queria dar adeus. Eu lembro daquilo e eu fico impressionada como minha vida mudou. Tipo, parece coisa de filme. Parece que, tipo, nossa, aquela pessoa conseguiu mudar. Ela tem uma vida perfeita e isso nunca vai acontecer comigo. Mas vai sim. Só que você não pode ficar sentado esperando, nossa, eu quero uma luz de vida, me levante, tire todos os meus pensamentos ruins. Não. Você tem que se ajudar também. Tipo, levanta essa bunda da cadeira e pelo menos vê se tem alguma coisa que dá pra você conseguir dar a volta. E dar mais valor às pessoas ao redor. Você precisa de alguém para te ajudar a levantar, porque às vezes você está tão debilitado que você realmente não consegue levantar da cadeira, né? Então, por isso que eu falei que é importante buscar ajuda. Você, pai, mãe, que está aí, está identificando esses sintomas que a Sara passou, né, e vivenciou. Seu adolescente, ele está todo tapado, está muito se escondendo no quarto. É claro que já é da adolescência a tecnologia, né, se isolar um pouco porque só quer se comunicar com os amigos, mas isso em exagero também não é saudável, né? Porque o adolescente ele precisa se relacionar presencialmente, né? O ser humano ele foi criado para se relacionar e ele precisa se relacionar presencialmente, olho no olho, né? E você, pai, que está identificando que o seu adolescente, seu jovem, ou um adulto mesmo, está se isolando, está tendo um isolamento social, está tendo uma péssima perspectiva de vida, não está acreditando muito nessa vida, está sem perspectiva do futuro, está vendo que as contingências da vida dessa pessoa está levando ela para o buraco, levando ela para algo muito, muito ruim que está prejudicando a vida dela. Opa, acenda uma luzinha. Está na hora de buscar socorro. Tá? Apareceram esses sintomas, já se preocupa. Não deixa a coisa agravar. Muitas pessoas falam, igual a Lucilene está falando, existe um tabu com a medicação. Mas a medicação, ela controla os sintomas do corpo, coisa que a terapia não vai dar conta, só a terapia. Muitos falam assim, não vou tomar o medicamento porque eu já estou fazendo terapia. Só que não entra. Ela sai da sala do terapeuta, do psicólogo, volta para casa, a rotina está toda em casa. Dentro do set terapêutico, tudo acontece, tudo flui. Mas quando ela volta para a realidade, que é o quarto escuro, ela não consegue mudar. E aí aqueles sintomas estão aflorados no corpo. E aí vem a dor de barriga, né, Sara? Aquela dor de barriga forte no estômago, aquela dor que você nada passa, nenhum remédio, e é uma dor indescritível. E muitos somatizam em dores no estômago, muitos somatizam com a enxaqueca, que não passa nunca, ou uma dor nas pernas, que não passa nunca. Ou pessoas começam a somatizar de várias formas, começam a ir para o lado da síndrome do pânico. Muitos começam a querer dar, tipo, sintomas de infarto. E, na verdade, pode ser um processo depressivo que estão vivendo, não reconhecem, às vezes estão identificando sintomas, mas não querem aceitar, rejeitam o medicamento. Pessoas que começam o tratamento medicamentoso e cortam sozinho o medicamento, fica complicado depois recuperar. Então, é importante levar a sério, igual a Lucirene estava falando, levar a sério o que o psiquiatra está falando, tem que buscar um bom psiquiatra, um psiquiatra que compreenda a história do cliente, do paciente, né? Conforme a Sara falou, existem profissionais e profissionais em todas as áreas. Não dá para generalizar, né, que um que fez um erro, que cometeu um erro, vai falar para todo mundo. E importante, né, Lucirene, você relatar aqui também
O psicólogo, ele só falou com a Sara ou ele pontuava com você e com seu esposo? Ou deixava vocês isolados, totalmente com vale, assim? Como que foi isso? Essa comunicação? Não, foi tudo um conjunto, né? Uhum. Foi conversava com a Sara e daí chamava a gente, né? O pai, a mãe, e daí a gente fazia um trabalho junto com a família. Né? A família tem que estar envolvida nesse processo. Não tem como, né, um adolescente sair dessa fase se ele não tem o apoio dos pais. Então, a gente sempre apoiou muito, porque a Sara era uma criança, sempre foi uma criança alegre, divertida, carinhosa, amorosa. Ela me abraçava, beijava todo tempo, e de repente ela não queria mais abraçar, não queria mais beijar, não queria nem que eu chegasse perto. Então, o pai e a mãe têm que ficar atentos aos sinais dos filhos, né? Para poder ajudá-los. Então, se você não está atento ao que o teu filho está fazendo, fica difícil você perceber e procurar ajuda. Então, eu acredito muito nisso. E a fé também que eu sempre tive, as orações, sempre fomos pessoas assim de muita fé, de buscar muito a Deus, né? E todo esse processo. E uma coisa que eu quero deixar bem claro é que tudo isso foi ajuda de psicólogo, psiquiatra e também os pais envolvidos em todo um processo de mostrar caminhos para o adolescente, caminhos que edificam, né? Coisas edificantes, apontar outras alternativas para você sair dessa, né? Isso é importante. Isso é muito importante também, o pai e a mãe mostrar coisas boas para a criança, estar mais presente na vida deles, né? Participar mais. Né? Porque hoje em dia a gente tem que tomar um cuidado, porque esse excesso de tecnologia, de repente, os pais às vezes abandonam ali a estrutura e acaba se distraindo com as crianças, né? Então, a gente aqui sempre teve muito presente na vida da Sara, graças a Deus. Eu queria ressaltar uma coisa. Pode falar. Acontece quando tem um jovem depressivo na casa, geralmente toda a atenção vai para ele. Não dê muita atenção, não deixe os filhos sufocados, porque geralmente não ajuda. Você toda hora, tá tudo bem? 5 minutos depois, tá tudo bem? Tem certeza que tá tudo bem? Tem certeza? Dá atenção, mas não demais. Como não só na questão da depressão, né, da recuperação, mas de qualquer outra coisa, eu sempre falo isso, né? Ter muito cuidado para não sufocar o outro, seja ela em qualquer circunstância. Não sufoca o outro, dá um espaço, nós temos um limiar, todos nós temos um limiar aqui, ó, um espaço que tem que ser respeitado, tem que respirar, né? Mas claro que a família também, conforme a gente falou aqui, né? A família é um desafio para a família também que não saber lidar. Por isso que é importante essa parceria da família com o profissional, né? Com o psicólogo para estar orientando o comportamento, como lidar, como não lidar, né? Respeitar o espaço também do adolescente é muito importante. Tem alguns pais que não compreendem, que acham que o psicólogo tem que reproduzir toda a terapia para eles. E não é, tem um espaço de sigilo, né? Claro que quando há uma questão, isso já fica bem claro, todo terapeuta ele faz isso quando ele vai atender um jovem, um adolescente, porque é um termo que os pais assinam e tem que autorizar esse atendimento. Os pais, eles precisam saber de coisas que são extremamente essenciais, né, Lucirene? A psicóloga, eu tenho certeza que tenha passado para você coisas que são extremamente essenciais para orientar como você lidar, mas não as coisas pessoais da Sara, porque são coisas pessoais da Sara, né? Então, são coisas que, conforme todos nós temos as nossas questões,
e a gente precisa ser respeitado em nossas questões, o adolescente também tem. Ah, mas ele é de menor, mas ele é tão novo, mas ele também tem pensamentos, tem emoções, tem comportamentos, e a gente precisa dar esse espaço também, respeitar esse limite, mas também entendendo o adolescente, que o terapeuta, a partir do momento que o adolescente se comportar de forma que está gerando um risco de vida, esse terapeuta ele tem por obrigação inserir os pais nesse socorro, para socorrer o adolescente, porque ele está num processo de perigo, né? Então, isso sempre fica claro, o terapeuta ele sempre vai fazer esse aviso. Então, você aí que está aqui nos Estados Unidos ou aí no Brasil, que está nos assistindo agora, curtam essa live, compartilhem essa live com todos os seus amigos nos grupos, porque são muitos adolescentes, mas muita gente, muitos jovens, muitos adultos que estão se encontrando agora nessa circunstância, com esses sintomas de isolamento, de pensamentos autodestrutivos, de busca de fugas, né? Não só do suicídio, mas na questão também de álcool e drogas. Muitos dos nossos adolescentes estão mergulhando nas drogas. Aqui nos Estados Unidos, então, temos visto também muitos casos. E principalmente o imigrante, Sara. Ela deixar até bem claro aqui para a nossa live que já a crise da mudança de país já gera uma depressão, já gera uns sintomas de depressivos. Por quê? É uma nova perspectiva de vida, é um desafio da língua, muitos chegam aqui sem falar o inglês, e eles entram para um processo de isolamento, de depressão, e os pais também, pela vida corrida que aqui tem, como aí no Brasil também tem, mas aqui também tem. Então, os pais também estão em crise, estão em fase de adaptação, e muitas vezes esses adolescentes ficam de lado. E eu deixo bem claro para vocês, os pais que estão aqui ligadinhos conosco na Rádio Filho USA, faça como a Lucirene falou, fica de olho nos teus filhos, eu sei que está difícil, está pesado, o desafio está muito grande, a barreira da língua é muito difícil, isso gera uma angústia muito grande para o imigrante aqui, mas você precisa estar próximo dos seus filhos, não deixá-los, a Deus dará e a tecnologia dará, porque dentro da tecnologia é o que a Sara falou, lá ela encontra pessoas com frases, com aplicativos que são prejudiciais, que fazem, mensuram ideias que só prejudicam ainda mais a pessoa que já está num processo depressivo. Então, esses pais precisam estar ligados com o que esse adolescente está acessando, porque muitos adolescentes não conseguem compreender a malícia do outro, do adulto, do outro. Então, dali do outro lado da telinha pode ter um pedófilo se fazendo de amigo, de adolescente, e atacando esse adolescente de alguma forma. Então, é importante os pais estarem atentos ao que esse adolescente está assistindo, mas é como a Sara falou, dentro de um limiar, né? Dentro de combinados, dentro de abertura de entendimento, de mente, né? Ó, eu estou acessando esse adolescente. A comunicação, eu sempre falo. A comunicação verbal, pessoal, é a coisa mais importante no relacionamento humano. Né, Lucirene? Eu acredito, Sara, que é algo que foi muito trabalhado entre vocês. Comunicação verbal. Porque as pessoas têm uma questão de código, só do olhar. Ah, eu olhei, ela sabe que o meu olhar assim, eu quero isso. Não! Não tem bola de cristal. Tem que falar. Como diz os mexicanos, hable, hable. Tem que hablar, tem que falar. Porque o outro não sabe as entrelinhas do recado que você está querendo passar. O corpo fala, fala. Mas melhor ainda a boca falar. E deixa bem claro os combinadinhos, o que está sentindo, o que não está sentindo. O adolescente negociar com esse pai, ó, eu estou acessando isso aqui, se você quiser verificar, você verifica, até mesmo que você é um adulto, você sabe quem é o outro, mas também essa questão, igual a Lucirene falou, no início era tudo muito, muito assustador, então gerou um medo, então ela
um instinto de mãe ficou ali, olha esse celular, olha esse negócio, e até a culpa virou o celular, mas na verdade era a preocupação de mãe e era a angústia devastadora, né, Lucilene, de não saber o que fazer, né? Não saber como reagir, não é? Então, é difícil. É difícil. A gente acaba não sabendo como agir, como fazer, tudo muito novo, né? Então, daí ficou atenta. E eu fui em busca de ajuda. Acho que tem, tá de parabéns. Tem que buscar. Tá de parabéns. Era comunicação verbal. Tipo, minha mãe, ela simplesmente pegava o meu celular e começa a revistar. Mas ela aqui, mas ela entendia aquilo na cabeça dela. E aí ela tinha que dar uma chance para tentar explicar, tipo, porque se o pai pega e entende aquilo de uma forma errada, ele começa a não aceitar a explicação, só ele tá certo. Mas tem que ver o outro lado da história também. Isso é importante. Os combinadinhos, fazerem combinadinhos. O combinado, como diz o ditado, não sai caro. Combinados verbais, né? Acordos verbais. Isso é importante. E entender que o outro é um ser que carrega consigo muitas emoções, uma história. Mesmo sendo adolescente, ele já tem história. Ele já vivenciou emoções, já vivenciou circunstâncias, talvez na escola, com amigos que o pai nem faz ideia, né? Às vezes teve que lidar com ofertas, né? Quantos adolescentes tiveram ofertas de álcool, de drogas, ou até de prostituição, de seja lá o que for, né? E tiveram que rejeitar e talvez não tenham nem essa abertura com os pais para poder conversar e falar sobre isso, né? Então é importante haver esse combinadinho entre família, esse respeito, essa comunicação verbal, né? Entendendo o adolescente que na família existem regras, que os pais são agentes de regras, porque os pais são os primeiros a ensinar para esse adolescente, quando for adulto, entender que no mundo ele vai ter regras, né? Os pais não estão aí para sempre. Então, muitos adolescentes hoje veem os pais como uns monstros que não gostam deles, mas, na verdade, eles só estão ensinando regras que o mundo exige, né? A regra está ali da família. Ah, você tem que lavar a louça, né, Sara? Tem que lavar a louça ou arrumar o seu quarto. Ah, por quê? Estão de cobrança comigo. Vai chegar lá no mundo, quando não tiver mais o pai e a mãe, vai ter um chefe que vai cobrar que você organize o teu espaço, a tua ilha de trabalho. Ah, mas tem a faxineira. Não, mas eu quero que você organize a tua ilha de trabalho. E aí você vai lembrar que o seu pai e sua mãe te prepararam para essa exigência, né? Que você não pode falar ou não, senão você é mandado embora, que tem uma fila de gente para entrar no teu lugar. Então, assim, são coisas que vão acontecendo na nossa vida e é importante a família estar bem afinada com as comunicações verbais, com os combinados, né? Importante isso. Para a gente finalizar, eu vou deixar primeiro a sua mãe, Sara, dar as considerações finais, o que você aconselha aos pais do Sirene. Mais uma vez, eu sei que você vai falar algumas coisas aí que você já falou, mas qual é o seu conselho para o pai e a mãe que se encontram nesta circunstância agora? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que procurar uma ajuda de um profissional para você saber como lidar com o seu filho, né? Porque, de repente, às vezes a gente quer agir do jeito da gente, do jeito que a gente aprendeu, e acaba não ajudando muito. E procurar essa ajuda profissional e ficar de olho, ficar prestando atenção no filho, procurar ter a sua rotina, né? Desenvolver uma rotina, dar mais atenção assim para o adolescente, participar de jogos de tabuleiro, jogar mais assim jogos de tabuleiro, trazer mais presente não de presença, né?
estar mais presente presença na vida do adolescente. E é isso. Sara, muita fé, muita paz. Isso é importante, muito importante, né? E, Sara, as suas considerações finais para os seus amigos, para os adolescentes que estão nos assistindo agora, ou os adultos ou jovens, sejam quem for, que estejam vivenciando aí esses sintomas todos que você nos trouxe aqui essa noite. Quais são as suas considerações, seu conselho para esse pessoal? Olha, primeiro de tudo, busque ajuda. É realmente muito importante buscar ajuda, porque você vai cavar um buraco fundo demais que você não vai conseguir sozinho. Você precisa de uma mão para te ajudar. E não pense que você tá bem assim, que você consegue viver bem assim. Você não vai conseguir. Vai chegar uma hora que você vai surtar e você não vai saber lidar com isso. E outra coisa, tente achar alguém para te ajudar a contar para os seus pais, algum amigo, alguma pessoa que você realmente possa confiar e que você saiba que vai conseguir te ajudar. Porque falar diretamente com os pais nem sempre pode ser tão bom assim, porque geralmente eles podem não entender. Então, você precisa de um amigo para te apoiar. É realmente importante. E terceiro, não busque o suicídio. Na vida, eu descobri que tem muitas coisas boas. Tem coisas no mundo, tem coisas boas, lindas e maravilhosas que devem ser exploradas, devem ser aproveitadas, e coisas ruins que devem ser evitadas. E você tem uma vida enorme pra frente. Você vai desperdiçar tudo isso por causa de uma doença que só quer acabar com você, você vai deixar ela ganhar? Então, tem que pensar nas pessoas também. Perceba que você tem amigos, você tem pessoas que vão estar com você e você só precisa tentar ver isso, porque vai ter alguém do seu lado, sempre vai ter. Isso e mesmo. dê uma nova chance para a vida. Isso aí. Que a vida é bela, ela é cheia de desafios, mas é bela. É uma oportunidade só que a gente tem, né? Então não vamos desperdiçar por pensamentos ou porque ouviu alguém falar alguma coisa, alguém falou alguma coisa de você. Eu traumatizei com a fala de alguém. Desde quando esse alguém, seja ele quem for, de grau de aproximação sua, qual for, quem é esse alguém para determinar e essa frase negativa virar lei na sua vida? Só quem determina a frase ou qualquer circunstância virar lei na sua vida é você mesmo. É você que é o responsável pelo sucesso da sua vida. Então, você fique ligado, fique aberto e entenda que nem tudo que você ouvir, mesmo das pessoas que você mais ama, é a lei. A lei é que você precisa vencer, que você precisa conquistar, que você precisa estar bem, precisa sentir paz, viver em paz. Isso tem que virar lei. A lei tem que ser algo que te faça bem, não que te destrua. Então, se veio algum recado, alguma frase, algum questionamento, alguma crise de alguém contra você, você entra aqui e joga fora, por aqui. Entrou aqui, saiu aqui, não vire lei. Que a sua lei seja: eu preciso estar em paz, eu preciso vencer, eu preciso conquistar os meus sonhos. Tá bom? Muito obrigada, Sara, muito obrigada, Lucirene, pela participação. Parabéns para vocês, parabéns, Sara, pelo seu sucesso, parabéns pela sua superação, pela sua força, que a gente sente a energia da força e essa fé que vocês têm muito forte. A família de vocês é uma família unida. Eu parabenizo a família de vocês. Toda família tem crise, desamérica, como o povo diz aqui. Toda família tem crise, toda família, como diz aquela música da Grande Família, toda família, né, tem uma briga, tem
um desentendimento, mas toda a família também é o lugar onde se conquistam muitas coisas, onde se desenvolve muitas coisas, é no seio familiar. Então, eu parabenizo vocês, parabenizo você, Lucirene, pela coragem, pela disponibilidade de abrir um pouco da vida, da sua vida, de vocês, da dificuldade que vocês vivenciaram, né, nesse período, e abrir aqui para o público, né, que isso não é fácil, isso é outro desafio, né, que vocês estão vencendo, mas que isso é de extrema importância, né? Vocês acabam sendo influenciadores do bem. Vocês estão levantando uma bandeira do bem, uma bandeira branca de paz. Isso, muitos precisam sair um pouco do casulo. Eu sei que não é fácil, mas é importante que mais pessoas venham às redes sociais e testemunhem que venceram, porque muitos só propagam derrotas, como o noticiário. A gente vai abrir o jornal, só vê coisa ruim. Só tem propagação de coisas ruins, de coisas que o ser humano está fazendo que são ruins. Mas que venham mais pessoas da bandeira do bem, como vocês, que levantam a bandeira, olha aqui, ó, eu vivi isso e superei, venci, não desista. Vamos em frente, tem muitas coisas boas aí para acontecer. Temos um mundo a explorar, um mundo de possibilidades. Então, eu parabenizo vocês pela iniciativa, pela disponibilidade. Desejo sucesso, desejo que Deus continue abençoando a vida de vocês. E, Sara, você tem a certeza que você vai longe, vai ser uma ótima escritora, né? Eu já falei para ela que ela vai ser uma ótima escritora. Ela não acreditou nisso, mas agora ela já está pensando na possibilidade. Quem sabe psicóloga também, companheira de profissão, não sei, né? Não sei, no futuro, não sei como é que o caminho vai ser conduzido para você e Deus, mas que você é um sucesso total, fato. Fato que você é um sucesso total. Você transmite uma energia muito boa, positiva, você transmite para as pessoas positividade, você exala essa coisa da paz. E isso é muito bom. Eu parabenizo você, tá? Pela sua coragem de estar aqui no público contando um pouquinho do que você vivenciou e a sua superação, tá bom? Um beijo para todos vocês que estão aí. Eu não vou falar nomes porque muita gente comentando aqui. Beijo para vocês todos aí no Brasil. Colombo, eu amo vocês. Amo minha Colombo. Beijo, Paraná. Beijo, Rio de Janeiro. Beijo para todos vocês, Minas Gerais, que estão aí conectados conosco, aqui nos Estados Unidos também. Curtam, novamente vou repetir, curtam essa live, compartilhe para que esse recadinho, essa bandeira da paz chegue a quantas pessoas forem necessárias e até aqueles que acham que não é necessário que chegue até eles também, porque é importante a gente ouvir um pouco da dificuldade do outro para a gente ver que a nossa é tão pequenininha, né? E se o outro conseguiu vencer algo tão, tão terrível, tão desafiador, a gente olha para o nosso e fala, eu consigo, como eu é tão pequenininho, eu vou dar conta, tá? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem ligados para o próximo programa Philly Helpline, programa de saúde mental, na próxima sexta-feira, aqui nos Estados Unidos, às 7 p.m., no Brasil, às 20 horas, nós vamos estar recebendo uma convidada super especial, que é uma americana, e ela tem um processo todo para ser contado aqui para nós também, Sara. Ela venceu a anorexia e a bulimia, essa americana, e a Aminda Leme vai estar vindo traduzi-la para a gente, interpretar a língua, e ela vai estar contando para a gente sexta-feira que vem como ela venceu, linda, maravilhosa, e como ela venceu a bulimia e a anorexia. Fiquem ligados para o próximo programa, não percam. Um beijo no coração de todos vocês e fiquem com Deus. Sucesso total para vocês. Fiquem ligados na psicorreativa, reajam a sua psique, reajam aos seus pensamentos autodestrutivos, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.